Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais legais e, olha, mais importantes do mercado de ações, os dividendos. De um jeito bem direto, vamos pensar neles como a verdadeira recompensa por se tornar sócio de um negócio que está dando certo. E para começar, eu quero lançar uma pergunta. Pode parecer meio estranha no começo, mas prometo que vai clarear tudo. Vamos lá. O que é que uma ação de uma empresa e um apartamento têm em comum? A resposta é essa aqui, ó. Os dois podem pagar um aluguel de vez em quando. A ação é como se fosse o seu imóvel. A empresa é a inquilina e o dividendo é o aluguel caindo na conta. Essa ideia é fundamental, então guarda ela aí, porque vai ser a base que a gente entender todo o resto. Mas tá bom. De onde exatamente vem esse dinheiro? Esse aluguel? Ele não aparece do nada, né? Para entender os dividendos de verdade, a gente precisa primeiro seguir o rastro do dinheiro dentro da empresa. Bom, tudo começa lá em cima, com as vendas, a chamada receita bruta. Daí, a empresa vai tirando todo o que gastou, custos, despesas e, claro, os impostos. O que sobra lá no finalzinho da conta é o lucro líquido. É esse o bolo que a empresa tem na mão para decidir o que fazer. E aí, com o bolo pronto, vem aquele grande dilema que toda empresa que dá lucro enfrenta. O que fazer com essa grana? A gente divide a sobremesa agora ou usa esses ingredientes para fazer um bolo ainda maior lá na frente? Basicamente, existem dois caminhos. A empresa pode pegar esse lucro e reinvestir nela mesma, sabe? Construir uma fábrica nova, contratar mais gente, focar 100% em crescer. Ou ela pode distribuir uma parte desse lucro para os donos, que são os acionistas. Aí o foco é gerar renda para essa galera. Para explicar essa escolha, o mercado tem uma analogia que é um clássico. Pensa numa vaca leiteira. É aquela empresa já grande, madura, tipo um bancão ou uma empresa de energia, que talvez não cresça tanto mais, mas que produz muito leite, ou seja, muitos dividendos. E do outro lado, a gente tem o bezerro, uma empresa mais nova, uma startup de tecnologia, por exemplo, que pega todo o lucro e reinveste para crescer e, quem sabe, um dia virar uma vaca gigante. E aqui no Brasil tem um detalhe, hein? Um detalhe bem importante. A lei obriga as empresas a distribuírem um dividendo mínimo. Se o estatuto da empresa não falar nada diferente, ela tem que distribuir pelo menos 25% do lucro líquido dela. É uma forma de proteger quem tem menos ações, o acionista minoritário. Agora vamos um pouco mais fundo. Aqui no Brasil, não tem só um jeito de receber esses lucros. Na verdade, são dois: os dividendos e os juros sobre capital próprio, o famoso JCP. E olha, entender a diferença entre eles é crucial, e tudo se resume a uma palavrinha mágica: imposto. A grande sacada aqui é a tributação. É assim, no caso dos dividendos, a empresa já pagou o imposto de renda sobre aquele lucro. Por isso, quando o dinheiro chega para quem investe, ele vem limpo, 100% isento. Já no JCP, a história muda. A empresa joga esse pagamento como se fosse uma despesa para ela pagar menos imposto. Só que aí a conta passa para frente. E quem investe acaba pagando 15% de imposto que já é descontado na fonte. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. Imagina que a ISA CTEP e o Itaú anunciaram cada um pagamento de R$ 500. A ISA CTEP paga como dividendos. Resultado? R$ 500 limpinhos na conta. Já o Itaú paga como JCP. Aí tem aquele desconto de 15% na fonte e o valor que realmente entra na conta é de R$ 425. Percebe? O valor anunciado foi o mesmo, mas o que caiu no bolso foi bem diferente. Então, a lição aqui é essa. Sempre que um pagamento for anunciado como JCP, já tem que vir na cabeça que vai ter esse desconto de 15% antes do dinheiro sequer aparecer na conta da corretora. Ok, a gente já sabe de onde vem a grana, como o imposto funciona, mas a pergunta que não quer calar é: quem exatamente tem direito a receber essa bolada? A resposta para isso está no calendário, em algumas datas muito, mas muito específicas. Esse processo todo tem 4 etapas principais. Começa com o anúncio. Depois vem a data com, que é a data de corte, o dia D. O dia seguinte é a data X, que é quando a ação já não dá mais direito àquele pagamento, e por fim a data de pagamento. As duas datas que a gente precisa entender de verdade são a com e a X. Essa frase aqui resume tudo. É a regra de ouro. Quem dorme com a ação na carteira na data com, garante o dividendo. Pensa que é como fechar a lista de passageiros de um navio. Quem está com o nome na lista naquele dia, embarca. Quem compra o bilhete no dia seguinte, na data X, bom, perdeu esse embarque e vai ter que esperar o próximo navio.
Beleza, já entendemos o que são os dividendos, de onde eles vêm, como funciona o pagamento. Mas como é que dá para comparar o aluguel que uma ação paga com o de outra? Para isso, o mercado usa uma ferramenta, uma métrica que é simplesmente essencial. E essa métrica é o Dividend Yield, ou simplesmente DY. O que ele faz? Ele mostra o quanto uma empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses, comparado com o preço atual da ação dela. Em outras palavras, ele calcula qual foi o rendimento do aluguel daquela ação, em porcentagem. E olha só como esse gráfico deixa tudo claro num piscar de olhos. De um lado, o Banco do Brasil, a nossa vaca leiteira, com um DY de quase 9%. Do outro, a VEG, um belo exemplo de bezerro, super focada em crescimento, com um DY de apenas 1%. A métrica não diz qual é a melhor, de jeito nenhum. Ela só mostra qual é a estratégia de cada empresa. E isso tudo nos traz para a pergunta final, que é uma reflexão para cada pessoa que investe. O que faz mais sentido para os seus objetivos? O leite constante da vaca leiteira, que gera uma renda hoje, ou a aposta num bezerro que tem potencial para se valorizar muitas vezes no futuro? Não existe resposta certa, só existem estratégias diferentes.